Vida e Saúde junto com você mais um dia. A gente nessa jornada na busca de uma alimentação mais saudável, um estilo de vida todo mais equilibrado. Trabalho no tempo certo, na quantidade certa, exercício físico também. Enfim, tudo que a gente pode fazer para ter mais saúde hoje. A gente traz uma frase para reflexão que a gente encontrou lá no livro Desejado de Todas as Nações, na página 79. Essa citação de Ellen White diz o seguinte: a meditação e a oração nos guardariam de nos precipitarmos sem ser solicitados ao encontro do perigo e seríamos assim salvos de muitas derrotas. Eu não sei se já aconteceu com você, de você se arrepender de ter falado, de ter feito, de ter agido de maneira impulsiva. Mas o conselho de Ellen White é que se a gente viver em oração, ou seja, orar a Deus pela manhã, buscar Deus pela manhã, buscar a palavra dele pela manhã, através da Bíblia, e ao longo do dia a gente meditar, a gente buscar a resposta de Deus para todas as coisas da nossa vida, a gente vai ser guardado dessas precipitações e muito provavelmente de muitos erros da nossa vida. Então fica a dica aí que é bíblica, né? De orar sem cessar, para que todas as coisas da nossa vida, todas as decisões, todas as nossas falas, toda a nossa conduta seja realmente impulsionada pelo Espírito Santo e não pela nossa própria vontade. E o Vida e Saúde está começando falando de um tema super importante. As nossas crianças têm sofrido cada vez mais com a depressão. Você viu aí os dados, que interessantes, não é? E, doutora Sila, é difícil a gente entender que uma criança pode estar passando por um problema que antigamente só adultos tinham, ou pelo menos eram diagnosticados, né? Quem sabe as crianças nem poderiam até sofrer, mas não tinham esse diagnóstico, né? Exatamente, Teru. As crianças, elas sofriam sim com isso, não é uma coisa de agora. Certo. Só que as pessoas confundiam muito com a tristeza do dia a dia, porque as crianças têm a tristeza do dia a dia e têm a depressão que começa ali na infância. Tem diferença essa depressão da criança para a depressão do adulto? Bom, tem bastante diferença, porque na criança é mais difícil de ser diagnosticado a depressão, porque confunde justamente com isso que eu falei, com a questão da tristeza. O adulto, ele já consegue falar o que o está deixando triste, né? Qual é o que ele está passando, a situação que desencadeou isso e tudo mais. A criança não, ela acha que é uma coisa normal dela. Então, ela vai apresentar alguns sintomas, que depois nós vamos falar sobre isso, que aí os pais vão ficar atentos a esses sintomas e o profissional vai dizer se é uma tristeza ali passageira, uma fase, alguma coisa, ou se é algum caso de depressão que tem que ser tratado. Vamos acompanhar agora a história que a gente tem aqui no Vida e Saúde de uma criança que passou pela depressão cedo na vida. Vamos ver essa história. A depressão infantil há muito tempo foi considerada um tabu pela medicina. Isso porque a criança não consegue expressar normalmente o sentimento. Por isso que hoje a gente vai conhecer a história de uma pessoa que conviveu com o problema e conseguiu superar há muito tempo. Eu chorava por qualquer coisa, eu chorava o tempo todo, eu não gostava de brincar, eu sentia uma angústia dentro de mim tão grande que uma criança de 6 anos não consegue transformar isso em palavras. Então eu falava para minha mãe que eu estava com dor de barriga. E era difícil entender exatamente o que estava acontecendo, porque eu sentia alguma coisa muito forte, mas eu não conseguia explicar exatamente o que era. Então eu falava que eu estava com algum tipo de dor, mas os exames estavam normais. Então os médicos falaram para minha mãe: mãe, ela tá fazendo manha, ela tá querendo chamar atenção, não é nada físico. Mas eu lembro, por exemplo, de começar a assistir televisão e chorar desesperadamente. Chorava. E eu ia para minha cama e eu falava: ai, a vida é muito triste, é muito injusta, coisas ruins acontecem o tempo todo. E a minha mãe ficava: meu Deus, mas você é uma criança, por que é que você está falando isso? Ai, eu não sei, mas a vida é triste.
Na época, meus pais estavam passando por algumas dificuldades financeiras. Eu tinha perdido um primo há pouco tempo que eu gostava muito. E eu falava que aquilo me machucava de certa forma. Mas principalmente, por os meus pais estarem passando por um problema financeiro, eu achava que eu era um peso para eles. E aí, nessa conversa, eu falei para a mãe, mãe, eu acho... Mãe, sabe o que eu acho? Eu acho que é melhor você deixar eu morrer. Porque se eu morrer, se eu deixar de existir, eu vou parar de ser um problema para vocês. Lembro que pouco tempo depois, bem pouco tempo depois disso, eu estava sentada de frente para uma mulher com um jaleco muito branco, atrás de uma mesa muito grande. Minha mãe procurou uma psiquiatra. Comecei a tomar remédio, que minha mãe dizia que era um remédio para me ajudar a dormir, porque eu não conseguia dormir direito. Eles me colocavam para dormir à noite e eu ficava acordada ouvindo tudo que acontecia na casa, todos os problemas que eles comentavam à noite, né, depois que a gente ia dormir. Então ela me dizia que era um remédio para dormir. Comecei também um tratamento com psicóloga, que durou 2 anos. Eu nunca gostei de brincar de boneca, eu achava perda de tempo, eu não via graça na brincadeira, eu preferia ficar retraída no meu canto, porque eu não conseguia lidar direito com as pessoas. Então, o tratamento com a psicóloga, eu lembro de pouca coisa, mas a sala dela tinha muitos brinquedos e ela conversava comigo enquanto brincava. Eu não lembro exatamente o que foi que ela me falou, ou o que foi que ela perguntou, ou o que foi que eu falei. Eu era muito criança. Mas eu lembro que aos poucos eu comecei a brincar um pouco mais. Eu comecei a ir para a escola sem reclamar tanto, eu não chorava tanto na escola, não ficava pedindo para minha mãe ficar comigo na sala de aula, porque algumas vezes eu pedia. Então, assim, gradativamente, eu fui tomando gosto de novo pela vida. Eu fui me tornando uma criança normal de novo. Meu nome é Daiane Fagundes, eu tenho 24 anos e essa é a minha história. Muito bom a gente perceber ver um case como esse e, graças a Deus, ela saiu, superou, né? Então, Teru, e ela saiu porque, como vocês puderam observar, a mãe procurou ajuda logo. E o tratamento não é assim rapidinho, né? Teve que entrar com medicação e teve que entrar com tratamento psicológico também. Em casos mais graves, entra já com a medicação. E em casos mais leves, às vezes nem precisa, só mesmo a terapia consegue fazer um bom trabalho. E ela conseguiu porque a ajuda foi logo ali no início. Você mencionou aqui que a depressão infantil é mais difícil de ser diagnosticada porque a Daiane também confirmou, né? Que é difícil dar nome para aquele sentimento, aquela sensação que a criança não sabe ainda nomear. E que ela também não tem uma referência, muitas vezes, do que é o normal. Exato. Né? E muitas vezes os profissionais dizem que é ali uma manha que ela está tendo. Mas a gente vai saber se é uma manha ou não quando a gente leva em consideração a intensidade desses sintomas. E tempo. E tempo. Passou ali de 4 semanas, você já pode procurar ajuda. Tá. Não vai ser uma manha e até menos, porque a criança ela vai ficando muito deprimida, ela tem uma mudança de humor constante, coisas que ela gostava de fazer, uma brincadeira que ela gostava muito, uma comida que ela amava, ela deixa de fazer. E aí vem o choro e vem as dores, como ela disse no vídeo. A gente preparou aqui, até setorizamos, né? Algumas características separadas pelas áreas da nossa vida que mudam justamente para ajudar pais, cuidadores, professores que passam boa parte do tempo com essas crianças, para que a gente possa detectar se pode ser depressão ou não. Depressão, lembrando que precisa de mais de um sintoma agregado para considerar depressão, né? Exatamente, mas acontece que um já vai puxando o outro. Ok. Ele já começa, né? A gente vai ver aqui nas caixinhas, né? Vão ter vários sintomas aqui, então... Vamos começar aqui, olha, Vamos. com o humor dessa criança. Ele vai ser alterado apresentando apatia, por exemplo.
ele vai apresentar, ela muda. Tem uma criança que é bem feliz, a gente vê na expressão da criança, né? Eu tenho pacientes que quando eles chegam, eu já falo, aconteceu, nem precisa às vezes perguntar, eles já contam então só pelo modo de brincar, porque o atendimento com a criança é assim. É lúdico. É lúdico, ele não vai chegar na sua sala e contando, olha, eu estou sentindo isso. Na brincadeira, ele já vai deixando, né, a gente perceber que tem alguma coisa errada. Entendi. Olha aqui, outra mudança de humor. Gente, culpa. Sempre vai ter um fator, sei lá, talvez um gatilho, e talvez essa culpa que nem seja real, como no caso que a gente viu aqui agora. A culpa, com certeza, não era da criança, mas ela assume essa culpa e ela incorpora e todos os problemas são resultados da ação dela. E uma coisa que eu quero até falar para os pais que estão assistindo, que essas situações, essas conversas de adultos, principalmente alguma coisa financeira, de relacionamento, tomar muito cuidado para não ser assim exposta quando os filhos estão ali por perto, principalmente os pequenos, né? Porque eles não vão saber entender e muitas vezes essa depressão já começa aí, com alguns problemas familiares que eles pegam para eles como se eles fossem os culpados. Os responsáveis. Os responsáveis. Outra mudança de humor aqui, gente, é a ansiedade. É aquela criança que fica super preocupada com o que vai acontecer, se ela vai dar conta, nervosa às vezes. Isso. E a criança, ela tem ansiedade por vários motivos, né? É até uma questão de estar falando uma outra vez sobre a ansiedade, especificamente. Mas a ansiedade, ela gera uma depressão, por exemplo, porque ela fica preocupada com tudo, ela tem medo de tudo, quer resolver os problemas que não estão ao seu alcance, porque é muito novinha, sobrecarrega muito a sua mente, então vai desencadear uma depressão. Tá. Uma outra mudança também característica nessa área aqui específica são a mudança de pensamentos. Vamos pensar aqui, olha, ela começa então a apresentar lentidão durante as atividades. Vai fazer uma tarefa, demora um século. Isso. A mãe pede ajuda para arrumar, para organizar o quarto, ela se demora, ela fica lenta mesmo. Isso a gente vê na escola, vê em casa, até nas atividades que ela gosta de fazer, ela não vai ter prazer em fazer. Então, ela começa a ficar lenta, não porque ela não queira fazer. Às vezes está divagando. Está divagando, exatamente. E ela tem dá um cansaço nela também. Tá. Né? Porque ela está perdendo ali energias, então ela quer ficar deitada. Outra mudança de pensamento, gente, olha, é a falta de concentração. Isso. Essa falta de concentração é vista muito na escola, né? Então, quando os professores chamam para falar, olha, não está concentrada, teve um rendimento muito baixo, e isso a mãe pode ver paralelamente em casa, nas atividades de casa, né? Então, é um dos sintomas também da depressão. Olha, agora vamos ver aqui na questão do comportamento dessa criança. Como é que ele vai alterar? Ela fica isolada dos demais amigos, não quer saber de brincar. Não quer saber de brincar, como eu falei, mesmo que seja uma coisa que ela sempre fazia. Então, os pais têm que ficar atentos a esse tipo de comportamento. Então, um dia ou outro, tudo bem, ela pode estar cansada e ela não quer brincar. Então, tudo bem, ela não quer brincar, então vamos deixar. Mas aí já tem o quê? 3 semanas que ela não quer brincar, ela quer se isolar, não quer ir na casa da amiguinha que ela mais gosta, não quer ir numa festa de aniversário. Porque criança, quando fala festa de aniversário, ela já está ali prontinha. Tem que se empolgar. Tem que se empolgar. E ela não tem essa empolgação, então já é um ponto para se pensar. Tá. Tá acontecendo alguma coisa ali. Tá. Vamos ver isso aqui, olha, a agitação. Muito embora pareça até controverso falar sobre isso aqui com depressão, mas a agitação, ela pode significar, sim, é aquela criança inquieta, tá junto com a ansiedade, né? Isso, exatamente. É as duas coisas, né? Ou ela pode se isolar, ficar quietinha, ou ela pode ficar bem agitada. A criança era bem quietinha e de uma hora para outra tá bem agitada. Às vezes chega até a ficar irritando as outras crianças, é um meio de chamar atenção. Olha, eu não tô legal e eu tô agitada, então presta atenção em mim.
Lembrando que a criança não consegue muitas vezes verbalizar o que está sentindo. Achei muito interessante esse case, porque ela deu um jeito de dar voz àquela angústia através de uma dor física, né? Exatamente. Choro excessivo também chama atenção. Chama atenção o choro e ele vai para o cantinho, à noite não quer dormir, aí fica lá quietinha no canto, vai ver, tá chorando. E às vezes a mãe até chega perto e pergunta, a criança fala, eu não sei. E realmente ela não sabe por que ela está chorando, porque é uma angústia que ela não sabe pôr para fora, ela não sabe falar, então ela vai chorar. Tá. Vamos numa outra área da vida, que é o corpo, as modificações aqui, então, que a gente vai perceber uma mudança mais física, né? Perde apetite. Você já falou, aquele prato favorito, ela não quer mais saber. Não quer saber. A mãe às vezes faz uma decoração ali no prato, compra alguma coisa que ela quer muito, então ela não quer. E isso pode se ver também na escola, porque leva o lanchinho, volta para casa, o lanchinho sem mexer e ela não quis comer. Então, e ela não fala o motivo, não, porque eu não quero comer. Aí a mãe já entra naquele desespero. Se é uma criança que come bastante, tem aquele ritmo, a mãe já percebe. Tá. E às vezes ela pode até pensar, nossa, tá com um verme, tá com alguma coisa, alguma outra coisa. E vai ver, tá se iniciando aí um caso de depressão. Legal. Vamos pensar agora, gente, nessa outra mudança. A fadiga, você disse que ela chega a ficar cansada, muitas vezes, mas é um cansaço constante. Então ela não tá boa de manhã, não tá boa à tarde, não tá boa à noite, nem para sair para brincar e nem para fazer os deveres que são necessários. E isso é bem pontual na criança, né? Porque nós adultos às vezes estamos cansados e aí fazemos algum esforço para estar ali, né? Vou fazer alguma coisa, a criança não. Porque você já associa criança a correr, subir numa árvore, ir num parque. Traquinando. Tá, exatamente. E se ela não está fazendo isso, alguma coisa está errada, né? Mas às vezes, lembrando aos pais, né? Para eles não ficarem agora pensando que às vezes o seu filho não quer brincar hoje, não quer brincar amanhã, está cansadinho. Pode ser que não seja depressão, possa ser um cansaço realmente. Às vezes uma falta de vitamina, às vezes uma anemia. Exato. Então tem que checar essas coisas antes de fechar diagnóstico, né, doutora? Fome excessiva. Pera aí, a gente tem perda de apetite ou fome excessiva? Da mesma maneira que a gente tem agitação e apatia. Isso, exatamente. E aí quer comer demais. Esse do comer demais, a fome excessiva, é um sintoma que tem muito. Porque aí gera uma ansiedade e ele vai começar a comer. E vai comer, e vai comer e come o dia todo. Né? Então, ele está deprimido, ele está triste por algum motivo que ele não sabe e ele começa a comer e desconta tudo isso na comida. Então, tem muito isso. Então, os pais têm que estar atentos a tudo isso que a gente falou das caixinhas aqui, ó. Não é só um sintoma, são vários, para a gente poder diagnosticar que é uma depressão mesmo aí na infância. Quero saber o seguinte, vou abrir aqui porque, vez ou outra, a gente quer dar uma olhadinha nas mudanças nas áreas diversas da vida, né? Por quê? A pergunta, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada na nossa família, com os nossos filhos, é por que está dando errado? O que acontece? Por que uma criança que tem uma vida inteira pela frente, que é protegida, que é amada, que é cuidada, desenvolve depressão? Tem sempre um gatilho? Tem sempre uma história por trás? Ou pode ser uma coisa química? Olha, sempre tem alguma coisa por trás. E tem vários fatores, né? Tem fator também genético, às vezes, né? A mãe é uma pessoa muito depressiva, tem alguém na família. Os avós, né? Às vezes pessoas com quem a gente nem convive mais. Exatamente. E outros fatores pode ser a separação dos pais. Eu recebo muito caso assim. A criança está deprimida porque os pais se separaram. Um animalzinho de estimação morreu. Aquele animalzinho acompanha a criança desde o nascimento. De repente, o animalzinho morre. É uma perda, um luto. Isso, o luto de uma pessoa querida da família. Às vezes, mudança muito bruscas, assim. Mudou de cidade, mudou de escola, pode causar também. Se a criança não sabe lidar com isso, que geralmente ela não sabe lidar, tem sempre o adulto ali por trás para dar esse apoio, né, para poder falar, então ela sofre muito com isso e pode cair numa depressão. Dá para a gente falar em prevenção de depressão evitando essas coisas?
que você mencionou aqui, doutora, mas existem coisas que são inevitáveis. Vamos falar, então, de intervenção. Isso. Olha, nós podemos fazer as intervenções, tem as medicamentosas e tem as psicológicas. E tem as orientações aos pais. Mas eu vou dar uma dica aqui, se o pai não levou para um médico para avaliar o quadro da criança, ele não levou um psicólogo e ninguém falou nada e a criança está tendo esse tipo, né, esse comportamento, esses sintomas, o que ele vai fazer? Vai acolher essa criança e vai perguntar para ela o que você está sentindo, mas é claro que a criança não vai saber falar o que ela está sentindo, mas o que ela expor para você, com isso que você pegar, você já vai associar algum problema que está acontecendo na sua casa. Porque eu sempre falo para os pais, se o motivo são brigas dentro de casa, o pai e a mãe brigam demais e a criança presencia. Não vai adiantar eu levar essa criança a um psicólogo para fazer o trabalho se o problema está lá na casa, se os pais não pararem de brigar. Quer dizer, eu preciso analisar, chegar na causa. Chegar na causa, exatamente. Então, se o pai, não tem pessoa melhor do que os pais para ver o que realmente está acontecendo ali na família. Porque quando a gente começa a investigar, fazer a entrevista, a gente sempre acha um ponto e a partir daquele ponto a criança está presente e aí começam todas essas situações. Legal, interessante Então, pensar nisso. Exatamente. Agora, quem está nos assistindo provavelmente pode estar pensando, mas vocês não estão na minha pele para saber o que eu passo aqui em casa, as brigas não sou eu que eu provoco, mas eu tenho que me defender, enfim. Você pode estar pensando mil coisas aí e talvez até se sentindo culpado pela situação que está acontecendo na sua casa com o seu filho, com a sua filha, mas a gente acredita em um Deus que é poderoso diante de qualquer situação, Sila. Concorda? Exatamente. O lar tem que ser um lar harmonioso. Então, tem uma criança ali dentro de casa, você tem que cuidar com as suas palavras, com o seu comportamento, que tudo ela está te observando. Com o meu estado de humor. Exato, o teu emocional, como tá, como você recebe uma notícia, você foi demitido do teu trabalho. Você fez naquele momento, você transformou aquilo. É difícil para o pai, mas se a criança está perto, vamos esperar ele deitar, vamos esperar ele ir para um outro local, para eu poder conversar sobre isso. Então, não jogar os problemas, às vezes, na criança. E muitos pais falam assim, olha, a culpa é sua. Ai, ai, ai. Exatamente. Isso tem um peso muito sério. Tem um peso muito sério. Então, para você, que a sua criança não seja um dia uma criança depressiva, não tenha isso, primeira coisa, tenha um lar harmonioso. Tenha comunicação. Faça acontecer, gente. Faça acontecer, exatamente. Porque ele vai crescer tendo você como exemplo e ali, ao redor, onde ele está. E quando a situação fugir do controle, faça como a mãe aqui do nosso case, né? Busque ajuda profissional e siga em frente com o tratamento. Tem que ser, assim, assíduo, persistente, porque leva tempo, mas traz bons resultados. Doutora Sila, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo e a seguir o Dr. César Vasconcelos fala sobre as diversas fases da vida. Sabe quando aquele momento lindo, incrível da nossa vida passa? A gente precisa aprender a aceitar, porque a nossa vida é feita de ciclos. E ainda hoje tem essa receita deliciosa para você, torta mousse de maracujá com a chefe Kimberly Bravo. Não sai daí não, olha, vai valer a pena você ficar até o fim com a gente, viu? Até já!